paz do Senhor, amém? Irmãos, a igreja pode se assentar. Irmãos, primeiramente eu queria compartilhar com vocês em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 7. A Stephanie, quando falou 1 Reis, eu gelei. Eu falei, ai meu Deus, ela vai ler o que eu preparei, mas ela foi um pouquinho antes. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Agora, pois, o Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem sei como entrar. Eu, teu servo, está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar, pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderá julgar este teu povo grande? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: portanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, depois de ti teu igual não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim como riquezas, como glória, que não haja igual entre os reis por todos os dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Irmãos, foi engraçado que no domingo da ceia, né, a Thaís tinha falado comigo em agosto para eu trazer a palavra, mas eu já estava agendada para trazer a palavra aqui no culto de segunda-feira. Aí a Thaís falou assim: então joga para o mês de setembro. Mas eu esqueci que dia 16 estava chegando, na minha cabeça ainda faltava muito tempo. E aí quando eu estava me arrumando para vir para o culto de ceia, no domingo retrasado, o Senhor me deu um tema: sabedoria e inteligência. Eu fiquei com aquilo no meu coração, sabedoria e inteligência, mas assim, nem pensei em palavra e nada, e vim para a igreja. E quando o pastor estava pregando e eu conversando com Deus, eu falei assim: Senhor, eu já entendi que é sabedoria e inteligência, mas onde na Bíblia que eu vou falar sobre sabedoria e inteligência? E aí o Senhor me trouxe essa palavra de Salomão. Porque a gente fica pensando, né? Se o Senhor hoje agora pedisse e perguntasse para você o que você queria, o que você almeja, nossa, eu não vou ser hipócrita, eu ia pedir logo dinheiro. Prefiro sofrer em Paris, nas Ilhas Maldivas, do que sofrer na sua capa. Mas a gente sabe que dinheiro, irmãos, a gente viu aí com essa doença, dinheiro não compra cura. Dinheiro, muitas das vezes, ajuda a resolver o problema? Ajuda, mas muitas das vezes não resolve certos problemas. Porque tem problema que é da alma, que é do espírito. E não tem dinheiro nenhum que compre a nossa paz. E aí eu fiquei com essa palavra no meu coração, e quando foi no domingo agora, o Senhor me deu uma outra palavra. Quando eu pensei assim, eu falei: eu vou mudar. Irmãos, quando eu falei, eu vou mudar, aquele visitante teve a oportunidade, ele falou o quê? Sobre ciência e inteligência. Eu falei: Jesus, me desculpa, voltei, eu não vou mudar a minha palavra. Então, irmãos, que a gente possa estar com o coração para ouvir aquilo que o Senhor Jesus quer falar comigo e contigo. Porque, irmãos, há uma diferença muito grande de ser inteligente e ter sabedoria. E aí eu fui procurar no dicionário qual era o significado de inteligência e o significado de sabedoria. E lá no dicionário diz que inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. É a habilidade de manejar o conhecimento e aplicá-lo. E aí a gente vê aí por esse mundo afora quantas pessoas inteligentes aí nós temos, né? Quantas pessoas que se diz conhecedores, né, de alguma ciência, seja ela da matemática, da língua portuguesa, não importa. Mas, irmãos, muitas das vezes a nossa inteligência, o que nós acreditamos termos aprendido, isso nos afasta do Senhor Jesus. A gente vê aí quantos cientistas, quantas pessoas que são estudiosas, e todo aquele estudo afasta as pessoas, porque o Senhor Jesus não dá pra gente explicar. Não tem conta matemática que explique o poder do nosso Deus. E muitas das vezes, irmãos, a gente acha que nós somos inteligentes, mas nós temos um inimigo da nossa alma que é mais inteligente ainda. E se você não tiver a sabedoria que vem do alto, você acaba muitas das vezes pecando e caindo.
E aí acontece o que nós ouvimos hoje aqui. Você entra no processo do deserto. E a gente vê aqui que Salomão, ele podia ter pedido muitas coisas, como o próprio Senhor Deus relatou. Que ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido a vida dos seus inimigos, mas ele pediu sabedoria. E sabedoria no dicionário diz que é o caráter de quem ou de quem é sábio, que tem grande instrução. E essa sabedoria é daquele que faz a vontade do nosso Senhor Jesus. Porque muitas das vezes, mediante os nossos estudos, a nossa inteligência, a gente até quer ir por um caminho. A gente acha que aquele caminho é bom aos nossos olhos, a nossa lógica. Sabe, quando você está numa situação que você fala assim, não, eu preciso me colocar, eu preciso me mostrar que não é bem assim. O Senhor fala, cala, acabou. Quem te justifica sou eu. E aí você pensa, não, eu não posso deixar isso barato, eu preciso lá responder. Mas o Senhor fala, você não tem que ir. Irmãos, isso é sabedoria. E eu vi um exemplo interessante explicando a diferença de inteligência para sabedoria. Inteligência, irmãos, é você saber que o tomate é uma fruta. Isso é uma inteligência. Agora, sabedoria é você saber que você não pode colocar o tomate numa salada de fruta. Isso é conhecimento. É experiência que você adquiriu. Que você sabe que mesmo o tomate, sendo uma fruta, ele não combina dentro de uma salada de fruta com as outras frutas. Irmãos, então busque a inteligência que vem do alto. E lá em Atos 6:3, em Atos 6:3 diz assim: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, os quais continuamos sobre este importante negócio. Ou seja, irmãos, não adianta só ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, precisa ter sabedoria. Aleluia. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria no que falar, quando falar e o porquê falar. Porque, irmãos, muitas das vezes nós pecamos porque nós falamos, nós precipitamos o nosso falar. Quando a gente vê ali no caso de Salomão, que ele poderia ter feito tantas coisas, mas ele tinha o quê? A experiência da sabedoria. E a gente vê lá no início que a primeira coisa, ele reconheceu a sua insignificância perante ao Senhor Deus. E muitas das vezes, quando nós somos muito inteligentes, muito estudiosos, nós pensamos que somos alguma coisa. Você pensa que você consegue fazer alguma coisa sozinho. Irmãos, ele era um rei. Talvez ele poderia pensar, eu não preciso adorar esse Deus, eu posso ser o meu próprio Deus. Mas ele reconheceu que ele não era nada se não fosse o Senhor na vida dele. A segunda coisa, ele soube pedir. Irmãos, muitas das vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. A gente pede coisas que talvez lá na frente aquilo não vai ser bom para mim e para você. A nossa visão, ela é limitada. Muitas das vezes aquilo que você acha que é bom para você hoje, lá na frente não vai ser bom. E a gente tem que lembrar que existe uma lei da semeadura. O que você está plantando hoje, lá na frente você vai colher. E às vezes o jovem esquece isso e quer viver intensamente como se não houvesse o amanhã. Só que eu deixo de dizer uma coisa, o amanhã ele vai chegar. E você vai ter que prestar conta daquilo que você está fazendo no seu hoje. Irmãos, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Salomão, com tudo que ele tinha, ele soube aproveitar as oportunidades. E às vezes, irmãos, a gente está na casa do Senhor, a gente ouve, pai e mãe fala, pai e mãe instrui o caminho, e nós achamos que nós somos inteligentes. E que a gente pode ignorar aquilo que o pastor fala, aquilo que o pai fala, aquilo que a mãe fala. E quem tem razão é o coleguinha da rua de 14, 15, 16 anos, que não sabe nem o que é a vida. Irmãos, quem dera que eu pudesse voltar para a Suelen de 15, 16 anos e falar assim, filhinha, senta aqui um pouquinho, tem umas coisas para falar com você. Quem dera. Mas eu não posso. Então aprenda com os erros do seu pai, com os erros da sua mãe, aquilo também que a vida já te ensinou. Que às vezes a gente já ouviu isso aqui. Às vezes a gente permanece na prova, permanece no deserto porque você não quer aprender.
o Senhor te orienta, o Senhor usa as pessoas e você fica falando, não, eu estou esperando Deus falar. Você está esperando mais o quê? O Senhor descer do céu? Aleluia. E a terceira coisa, não houve grandeza no coração de Salomão. Porque, irmãos, quando ele pediu sabedoria, ele mostrou para o Senhor Jesus que ele não era nada. E que se não fosse o Senhor com ele, ele não iria conseguir governar aquele povo. E às vezes, irmãos, a gente estuda um pouquinho assim, a gente já acha o suficiente para pisar naquele irmãozinho que não tem estudo. Quando eu trabalhei na delegacia, eu via muito isso. As pessoas chegavam lá só porque se achavam doutores e queriam humilhar os outros. Irmão, não humilha não, porque o Senhor vai requerer de mim e de você. A gente tem que entender que as coisas do Senhor é diferente. Às vezes aquela pessoa que não tem estudo nenhum vai pegar esse microfone aqui, vai trazer uma palavra que você vai ficar assim, caramba, eu já li a Bíblia, eu nunca tive esse entendimento. E talvez aquele que tem zilhões de diplomas vai chegar aqui e não vai conseguir. Porque é assim que o Senhor faz, irmãos. Ele capacita mediante aquilo que você se propõe a fazer. Se você busca muito, você recebe muito. Se você busca pouco, você recebe pouco. E se você não busca, você não recebe nada. Porque o nosso Deus, ele é justo. Faça a sua parte, que ele vai estar contigo, vai te abençoar e você vai conseguir. E a quarta coisa, quando o Senhor viu integridade no coração dele, quebrantamento, o Senhor acrescentou as demais coisas. O Senhor acrescentou aquilo que ele nem pediu. Então você consegue entender que quando você escolhe a melhor parte, quando você escolhe fazer as coisas do Senhor, até aquilo que você não pediu, ele faz. Ele realiza. Mas aí, irmãos, a gente precisa estar diante da vontade do Senhor. E a quinta coisa, mas para ele receber tudo isso, havia condições. Porque, irmãos, a gente não pode fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito e achar que tá bom. Porque com o seu patrão, você dá o melhor, você chega no horário, você muitas das vezes, você perde a sua hora de almoço, porque você tem que dar conta de um serviço. Aí quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente acha que qualquer levantada de mão, glória, aleluia, o Senhor está recebendo. Irmãos, dá o seu melhor. Aprenda a dar o seu melhor para o Senhor Jesus. Quando você quer receber o melhor. Então por que você nunca dá o melhor? Quando a gente vê lá no início da Bíblia, Caim e Abel, qual foi ali a diferença? Por que um agradou o Senhor, o outro não? Porque o outro ele fez simplesmente por uma obrigação de ter que levar alguma coisa. Eu vou para a igreja por obrigação. Porque minha mãe vai, se eu não for vai ficar enchendo meu ouvido. Então eu vou. É uma mera obrigação. Nós nos tornamos religiosos. Irmãos, nós não temos que ser religiosos. Nós temos que ser servos do Senhor Jesus. Aleluia. Porque religioso, irmãos, todo mundo aquele que crê em alguma coisa, ele é religioso. E tem que haver uma diferenciação. E muitas das vezes, irmãos, a gente não quer. A gente quer que o Senhor acrescente as demais coisas, mas aquilo que cabe você a fazer, você não quer fazer. Eu acho engraçado que você vai falar com as pessoas, né? Ainda mais quando é criança. Você pergunta para a criança o que a criança quer ser? Jogador de futebol. Porque ganha dinheiro rápido, ganha status. Mas às vezes ninguém vê lá atrás o que aquele jogador de futebol passou, o que aquela família passou, a necessidade, a aprovação. Quando a gente viu quando pegou fogo naquela situação do Flamengo, que a gente começou a ver as histórias daqueles meninos, a gente começou a entender. Porque as pessoas só querem chegar ao estrelato, mas não quer ter a caminhada. Irmãos, existe uma caminhada, existe um processo. E muitas das vezes as pessoas não querem passar por processo. As pessoas já querem receber lá a coroa. E não é assim. Tem um caminho que tem que ser perseguido, que você tem que fazer, cumprir. Quando a gente chega para uma pessoa e pergunta, quanto que você imagina que você queira ganhar? Aí a pessoa fala, 10, 15 mil. Mas você quer estudar? Que para você conseguir um emprego de 10, 15 mil, você precisa estudar. Mas aí quando chega na parte do estudo, aí a pessoa fica meio assim. Aproveita a sua juventude para fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus.
Entenda, não repita os erros dos seus pais. Porque às vezes, irmãos, a gente vê acontecendo nas famílias, né, como se fosse uma maldição hereditária. Acontece com o pai, acontece com a mãe, aí daqui a pouco acontece com os filhos. Não é quebrado aquilo ali. Porque você viu aquilo que não deu errado e você continua fazendo igual a sua mãe fez, igual o seu pai fez. Irmãos, muda a história. O nosso Deus é um Deus que escreve uma nova história para você. Então repreenda essa maldição hereditária na tua vida, na tua família. E creia que o Senhor, Ele tem mais para te dar. E nós vemos aqui, irmãos, que diz assim, que a sabedoria é o saber que deve ser usado e que vem do alto. Ela é pura. Quando a gente vê lá em Tiago 3:13 diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mestre, pelo seu bom trato às suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorias nem imitais para a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Mas não sou eu que estou falando não, quem está falando é a Bíblia. Porque muitas das vezes a gente olha para o nosso irmãozinho quando recebe alguma coisa e aí você não fica feliz, você gera inveja no seu coração. Você fala, poxa vida, fulano conseguiu. Poxa, fulano fez assim. Por que eu não consegui? Poxa, seria tão legal. Mas aí você vê a vida de fulano. Eu lembro, minha mãe tem umas amigas que a filha dela na época passou para medicina. Hoje em dia ela já é até formada, acho que ela é médica da aeronáutica, se eu não me engano. Irmãos, a mãe dela conta que todo mundo ia para aquele feriado de carnaval, sabe? Eles tinham casa, eu acho que em Praia Grande, todo mundo ia. Ela ia, porque não tinha como ficar em casa. Mas todo mundo ia para a praia, a Amanda ficava em casa estudando. Todo mundo ia fazer, a Amanda ficava em casa estudando. Hoje em dia a Amanda é médica da aeronáutica. Irmãos, foi uma escolha de vida dela. Então, irmãos, o que você tem escolhido para a sua vida? O que você deseja para a sua vida? Mas o seu desejo tem que vir com ações. Você tem que tirar aquilo do campo das ideias. Porque a gente pensa em muitas coisas, mas a gente não coloca em prática, irmãos, e a vida passa, assim. Parece que um dia desse, eu tinha 15 anos, eu estava doida para fazer 18, para poder ir ver uns filmes no cinema que eu não podia ver com 15 anos. E quando eu vejo, irmãos, daqui a pouco eu estou batendo na porta dos 40. Não é mesmo? E aí, a gente acha que ainda tem tempo. Irmãos, não tem tempo. O tempo, faça o seu tempo do hoje. Faça hoje, não deixe para amanhã, se dedique hoje, busque hoje, peça perdão hoje, não deixa para amanhã. Utilize aquilo que o Senhor te deu. Seja 1, seja 2, seja 3 talentos, não importa. O Senhor te deu para você. Ele deu aquilo para você. Então faça aquilo que o Senhor te deu. E continuando aqui em Tiago diz assim: essa não é a sabedoria que vem do alto. 16. Porque onde há inveja, espírito faccioso, há perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente ela é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quando a gente fala que a sabedoria ela é pura, porque ela é livre de contaminação. Sabe quando a gente conversa com uma criança, a gente vê aquela simplicidade no discurso, a pureza na integridade naquilo que ela está falando? A gente precisa ser assim. A gente precisa ter menos o dedo acusador e mais a mão estendida para ajudar. Porque, irmãos, se eu for perguntar aqui, todo mundo tem problema. Todo mundo tem algo que precisa ser tratado, precisa ser curado. Seja físico, espiritual, mental, todo mundo tem. E às vezes alguém vem conversar com você e você já vai julgando, você já vai apontando. Irmãos, estenda a mão para ajudar. Aleluia. Deixa a pureza do Espírito Santo entrar no teu coração. Aleluia. E se você não sabe o que dizer para aquela pessoa, deixa ela apenas desabafar e depois ore por ela. Quando se diz que a sabedoria ela tem que ser pacífica, é porque significa que não tem que ter contenda e disputa.
Às vezes na casa do Senhor Jesus as pessoas estão disputando quem fala melhor, quem canta melhor, quem tem que ter oportunidade. Você quer ensinar o pastor a ser pastor. Irmãos, essa obra aqui tem um anjo da igreja, e o anjo da igreja que o Senhor escolheu. Se você acha que as coisas que acontecem aqui não estão do seu agrado, você procura outra igreja. Mas você não pode querer ensinar o pastor a governar aquilo que o Senhor delegou a ele, não a você. E o mal de muitas das vezes que eu e você nós temos é querer mandar na vida dos outros. E dizer o que os outros têm que fazer ou deixar de fazer. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele deu a cada um o que Ele acha que você tem que receber. Então, passa a administrar aquilo que o Senhor te deu. E para de querer administrar as vidas dos outros, o problema dos outros. O que você pode fazer, irmãos, é orar. É pedir ao Senhor sabedoria para dar um conselho do alto, não daquilo que você acha. É que nem às vezes vinha as pessoas para você contar, às vezes vem aquilo no meu coração. Manda, sei lá, matar, separa, larga. Mas, irmãos, a gente não pode ser assim. Porque aquilo ali também é uma vida. Aquela pessoa ali também é filha do Senhor Jesus. Como é que você vai falar? Para de falar com ela, exclui, abandona. Deixa ele se virar. Irmãos, não é assim. E depois diz que tem que ser gentil. O que é ser gentil? É ser sensível ao outro. Irmãos, a gente está perdendo isso. Nós não temos mais sensibilidade, empatia. A gente vê as coisas aí acontecendo, quantos mortos aí pelo Covid, e são números, mas aquilo ali são famílias. Cada pessoa dali é um ser, é uma vida que se foi. E a gente não valoriza, a gente fica de picuinha. A gente fica entristecido, com besteira, enquanto tem gente aí perecendo, padecendo. Irmãos, eu já falo isso aqui muitas vezes. Agradeça pelos seus problemas. Porque eles poderiam ser pior. Poderiam ser outros problemas bem piores. Então aprenda a ser agradecido pelos seus problemas. E aí depois diz que tem que ser razoável. O que é ser razoável? É estar disposto a ceder. Irmãos, como é difícil ceder. Irmãos, olha, eu sou uma pessoa que eu sou complicada de ceder. E quando eu planejo alguma coisa, tem que acontecer daquele jeito que eu planejei. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que estar disposto a ceder. E não é ceder quando você tem razão, não. É ceder quando você tem razão, quando você não tem razão, é quando o Senhor mandar você ceder. Então, aprenda a abrir mão. Porque, irmãos, quando a gente faz isso aqui, a gente abre a nossa mão. Mesmo às vezes com o coração doído. Porque você fala, Senhor, Tu sabe que eu estou na minha razão. Tu sabe que eu tô certa, mas eu vou ceder. Eu vou deixar para lá. Eu vou dar tempo ao tempo. Irmãos, o Senhor cuida, o Senhor trata e Ele te exalta. Ele te exalta naquilo que você foi afligido. Então ceda. Aprenda a calar, a deixar ao Senhor trabalhar. Isso o Senhor vem trabalhando comigo há muito tempo. Irmãos, não queira mais ter razão. Não queira ter razão mais. Porque o Senhor nos justifica. Aleluia. Priorize a sua paz de espírito. Pare de querer bater boca, querer disputar, querer se colocar. Porque isso, irmãos, não vai te levar a lugar nenhum. Só vai trazer desgaste físico para você. Isso vai te corroer por dentro. Eu trabalho num lugar onde as pessoas, as gestoras, elas são muito boas enquanto pessoas, mas enquanto gestoras, elas deixam a desejar. E às vezes, certas situações ali antigamente, aquilo me matava, aquilo me corroía. Irmãos, a gente não vai levar nada, a gente é número. A gente é número na nossa empresa, nós somos números. Então deixa isso pra lá. Você vai lá, dê o seu melhor, faça a sua parte onde você estiver, mas deixa isso pra lá. Ora para o Senhor trabalhar. A outra coisa é ser plena de misericórdia. O que é você ser plena de misericórdia? É você mostrar compaixão. Mas, irmãos, é aquela compaixão que ninguém está vendo. Que muitas pessoas demonstram compaixão, mas para o outro ver. Para mostrar para o outro. Ai, olha só, tadinha, ela é tão boazinha, olha como é que ela ajuda, olha... Não, é aquela compaixão que ninguém está vendo. Só quem está vendo é o Senhor Jesus. Esses dias mesmo eu fui recolher um dinheiro lá no meu trabalho. E aí eu não estipulei valor, porque eu falei assim, poxa, cada um dá
ajudar aquilo que pode, aquilo que, né, tem condições. E aí eu fui numa das auxiliares, né? Aí ela assim, não, eu vou só tirar o meu dinheiro da passagem. Olha, irmãos, aquilo me doeu meu coração. Porque ela foi, com o dinheirinho que ela tinha, ela tirou o dinheiro da passagem e me deu o restante do dinheiro. Aí eu falei assim, poxa vida. E às vezes a gente pode ajudar de alguma forma, fazer alguma coisa e a gente não faz. Uma vez a gente se coloca num patamar, sabe, de superioridade e esquece de olhar para o outro. Quando a gente ouve na igreja que a escada do Senhor ela é diferente, ela é invertida, você primeiro precisa descer para depois você subir, é para isso. É para você aprender a olhar para o outro, a ver o problema do outro, a estender a mão para ajudar. E aí depois o Senhor fala dos bons frutos. Irmãos, que tipo de fruto você tem dado? Que tipo de exemplo para os teus filhos, para a tua família você tem demonstrado? Porque às vezes, irmãos, a gente quer ser crente só aqui dentro da igreja. Ser crente na igreja é fácil. A gente bota uma roupa bonita, a gente pega uma Bíblia e a gente vem para a igreja. Mas o que você tem sido na sua casa? O que a sua família pensa de você? O que os seus vizinhos pensam de você? Porque, irmão, nós temos que ser irmãos, a gente tem que dar o exemplo o tempo inteiro. E às vezes a gente está dentro da nossa casa e a gente acha que a gente pode agir diferente. Não pode não. Porque o mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está dentro da tua casa. E Ele está te olhando, Ele está te reparando naquilo que você tem feito. E se as pessoas sabem que você serve ao Senhor, e aí eles vão te apontar. E é o nome de Deus que vai estar sendo julgado. É o nome do Senhor Jesus que vai estar sendo levado na berlinda. Então dê bons frutos, seja um exemplo. E depois ele diz na questão de ser imparcial, ou seja, não vacilar. Quando a gente fala de ser imparcial, não significa que você não possa tomar partido, não é isso. Mas você precisa vigiar em quem você tem colocado ao seu lado, como a Stephanie falou ali. Ela falou muito bem, ela disse, a gente precisa estar em volta de pessoas que venham te agregar alguma coisa, mas alguma coisa boa. Não são pessoas que vão te agregar coisas ruins. Se você anda com pessoas, por exemplo, que fumam, que bebem, mas eu não faço. Irmãos, você está ali naquele meio. Então, uma hora que você estiver fragilizado emocionalmente, você vai acabar fazendo. Porque, irmãos, o inimigo ele precisa de uma brecha. Quando a gente está tudo bem, a gente pode andar com quem for, que Jesus é maravilhoso, Jesus é 10. Mas quando você está no vale, na prova, que você está quebrado, que você está doendo, aí você vai falar, não, eu vou tomar um vinhozinho só para relaxar, só para eu respirar, porque eu mereço. Não é assim que a gente pensa? Eu mereço, eu vou me mimar, porque eu mereço. E aí aqueles que estão à sua volta, se eles não forem para te ajudar, eles vão te empurrar. E aí quando você vê, irmãos, aí hoje é um copo, amanhã é 2 copos, e assim com tantas outras coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor nenhum, que não agrada ao Senhor Jesus e que não vai te acrescentar em nada. Quando eu venho para a igreja, que eu passo ali pelo aquele bar, e eu vejo aquele bar ali daquele jeito, eu fico logo pensando. Falei, ali tem chefes de família, mulheres, e muitas das vezes o filho está em casa, não sabe nem com quem, ou às vezes o filho está ali com aquela bagunça toda, vendo aquela situação toda, e aí depois chega lá na escola, que a gente ouve, que não tem dinheiro para isso, mas o dinheiro da cerveja não falta, o dinheiro do churrasco não falta. Não que não possa você fazer dar um evento, não é isso. Mas, irmãos, o que nós temos priorizado na nossa vida? Às vezes a gente tem gastado o nosso dinheiro, o nosso tempo, com coisas, com felicidades passageiras. É que nem a bebida, é que nem outros vícios que tem, que aquilo ali vai passar. E aí quando você acordar em si, o problema está ali, do mesmo jeitinho que você deixou. Então, tenha a sabedoria do alto de se pegar ao Senhor Jesus e pedir, Senhor, tá aí, o meu problema tá aqui. E aí, me ajuda. Eu sozinha, eu não consigo. E o que eu faço diante disso? Salomão ali, ele falou assim, Senhor, agora eu sou rei. E esse povo é enorme, eu sou pequena, eu não sei o que fazer. Eu preciso de sabedoria.
Ele pediu o que ele precisava. E hoje você, o que você precisa? Você já pediu ao Senhor Jesus? Você já confessou, já rasgou o seu coração? Já apresentou a Ele aquilo que você tem necessitado? E depois ele diz que a sabedoria tem que ser sem fingimento. Ou seja, sem hipocrisia. Você precisa ser sincero. Sincero nas suas palavras. Às vezes, irmãos, a gente perde tanto tempo. Eu fico vendo essa situação de política. Não que você não possa defender aquilo que você acredita. Mas aí você abre as redes sociais, é um defendendo o outro defendendo o outro. Mas ninguém nunca coloca um versículo para falar de Jesus. Não coloca uma música para meditar. Irmãos, não que você não possa defender aquilo que você acredita, mas ninguém defende o Senhor Jesus. A gente perde tanto tempo discutindo quem está no poder, se está certo, se está errado, se faz assim, se faz assado, que tem... E aonde fica? Eu sou serva do Senhor, e aí? Eu falo o que de Jesus? Ah, Jesus, eu não preciso pregar, eu não preciso falar. Mas eu prego para o Bolsonaro, eu prego para o Lula, eu prego para o Ciro, eu prego para todo mundo. Eu visto a camisa de todo mundo. Eu só não visto a camisa de Jesus. Mas na hora, não é o Bolsonaro que vai me abençoar, não é o Lula que vai me abençoar, quem vai me abençoar é o Senhor Jesus. Mas você faz campanha para o Senhor Jesus? Você prega que o Senhor Jesus cura, salva e liberta? Irmãos, a gente precisa pensar o que você tem feito. Porque na hora de receber todo mundo quer. Ir para a fila da Caixa Econômica todo mundo quer, mas trabalhar muita gente não quer. Dinheiro fácil, irmãos, eu também quero. Coisas fáceis eu também quero. Mas a gente aprende com a palavra do Senhor que as coisas são com lutas, com pelejas, com batalhas. E você tem feito a sua parte como servo do Senhor Jesus? Ou você tem sido servo de outros senhores? Porque às vezes é isso que acontece. Nós temos sido servos de outros senhores que não é o Senhor Jesus. E aí, irmãos, depois, quando as coisas começarem a acontecer, você vai querer pegar alguém para culpar. Você vai querer pegar alguém para condenar. E aqui em João 3 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que naquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, você entende que o Senhor Jesus deu o mundo, deu o seu Filho para o mundo? Irmãos, eu não daria a minha cachorra pela alma de quem eu não conheço. Não daria. Eu não daria minha cachorrinha por gente que eu não conheço, eu não daria. O Senhor Jesus, Ele deu o Filho dele por mim e por você. E quando você tem que levantar a bandeira do Senhor Jesus, você não levanta. Então, irmãos, vamos parar com isso. Vamos começar a fazer campanha daquele que pode resolver os seus problemas, que é o Senhor Jesus. Vamos sair daqui diferentes, com a sabedoria que vem do alto. Não com a inteligência das outras coisas. Não que a gente não tenha que estudar, pelo contrário. Nós temos que estudar sim. Mas não só estudar língua portuguesa, matemática, não. A gente precisa estudar a palavra do Senhor Jesus. Para você não ser enganado. Porque essas pessoas aí, porque não conhecem a palavra, aí se permitem serem enganados. Irmãos, não sejam enganados. Peça assim como Salomão pediu. Boa coisa foi aos olhos do Senhor Jesus, quando ele pediu sabedoria. Então clame ao Senhor. Peça sempre sabedoria para você saber discernir. Porque, irmãos, o nosso coração é enganoso. Às vezes a gente olha alguma coisa e a princípio parece que aquilo é bom e não é. Vai ser maldição para mim e para a tua vida. Peça orientação ao Senhor Jesus. Vocês aqui que ainda são jovens, que são adolescentes, peça ao Senhor, não coloque a carroça na frente dos bois. Não passe à frente do Senhor Jesus. Porque foi aquilo que eu falei da lei da semeadura. Uma hora a conta vai chegar. E não é diferente só com as nossas escolhas, até com o nosso corpo. Se hoje em dia você se alimenta mal, só come um monte de coisa que não deve, quando você ficar mais velho, aquela conta vai chegar. Aí vai chegar de que forma? De diabetes, de colesterol, de gordura no fígado. Por quê? Porque quando você deveria ter cuidado do seu corpo, você não cuidou. E a nossa vida, irmãos, é da mesma forma.
As escolhas que nós tomamos hoje vai refletir na nossa vida lá na frente. Então, cuidado com o que você tem escolhido. Se posicione perante a vontade do Senhor Jesus. Mesmo que a princípio, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento, aquilo pareça assim meio estranho, meio esquisito. Você fala assim, eu acho que isso não vai dar certo. Mas se o Senhor falou para você ir, se o Senhor falou que Ele é contigo, você vai, que vai dar certo. Porque Ele está na frente. Ele é contigo. Ele que te mandou ir. Então, se Ele te mandou ir, se Ele te mandou você fazer, você faça. Agora, se Ele falou para você não fazer, irmãos, não faça. Não queira entrar no deserto pela desobediência. Porque na vida a gente tem duas opções. Ou a gente obedece, ou a gente é desobediente. Ou a gente faz o que agrada ao Senhor, ou a gente faz o que não agrada ao Senhor Jesus. Não existe, irmãos, ficar em cima do muro. Não existe uma linha tênue para você andar e achar que vai estar tudo bem. Você precisa se posicionar. Então você precisa se perguntar: aquilo que eu estou fazendo, eu estou agradando ao Senhor Jesus ou não? Lembrando que foi falado isso aqui domingo, que só existe dois caminhos: ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, se você está desagradando o nosso Deus, quem é que está batendo palma para você? Te esperando. Porque, irmãos, quando a gente fala e tantas coisas aconteceram, né, com essa doença e tudo mais, a gente fica pensando, e o Senhor quando vai vir? E o Senhor, será que um dia realmente o Senhor vai vir buscar a sua igreja? Irmãos, indiferente se o Senhor vai vir ou não, uma hora a sua vida pode chegar ao fim. E aí, o que você vai apresentar para o Senhor Jesus? O que você vai falar para o Senhor Jesus? Porque a gente esquece, irmãos, que a nossa carne ela é perecível. Hoje a gente talvez possamos estar aqui adorando ao Senhor com saúde, mas a gente não sabe o amanhã. Irmãos, ninguém se prepara para morrer. Ninguém se prepara para o dia da sua morte. Até aquele que o médico diz para ele que acabou, ele ainda acredita, ele ainda tem fé que na última hora aquela situação pode mudar. Então, irmãos, vamos estar prontos, preparados para o dia mau. Não deixa para colocar a sua vida no altar, porque às vezes não vai ter tempo. E aí, irmãos, já era. E aí não vai ter mais jeito do que você fazer. Que infelizmente, né, não existe outras vidas para você voltar e fazer algo melhor. Essa vida é agora, que o Senhor te deu. O Senhor, Ele te deu uma única vida para você cuidar. Então cuide dela com zelo, com carinho, com sabedoria, fazendo boas escolhas mediante aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E não pense, irmão, que o Senhor Jesus te abandonou, não. Que muitas das vezes a gente passa por problemas, por tribulações, e a gente pensa que o Senhor não está contemplando o seu sofrimento. Ele está vendo sim. Só que aquilo que nós já ouvimos aqui também hoje, é necessário a gente passar por aquilo ali. Talvez para você aprender, para você amadurecer, para você crescer espiritualmente. Mas um dia aquilo vai chegar ao fim. Porque nada é eterno. Nada é eterno. Nem o sofrimento ele é eterno. Ele vai acabar. Mas se você está junto com o Senhor Jesus, Ele vai te segurar, Ele vai te ajudar e você vai passar. Agora, quando você larga a mão do seu Deus, quando você tira Ele do seu barco, aí, irmãos, aí o negócio fica estreito. Então faça boas escolhas, aprenda a priorizar o Senhor Jesus na sua vida e peça a Ele realmente a sabedoria do alto. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.